Aleluias. Melhorou? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 4. É isso, irmãos? Acho que eu vou pegar o outro aqui. Aleluia. Leia, som. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus, amém? Tá bom? Beleza? Continuamos então, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, o fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, o rei, sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém? Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Acima de tudo,
ouvir a tua voz e mudar o nosso ser, mudar os nossos pensamentos pela metanoia, através da tua palavra. A tua palavra tem nos moldado, a tua palavra tem nos transformado, e a tua palavra, segundo Jesus Cristo, tem nos purificado. Por isso estamos aqui diante da tua santa presença, implorando mais de ti, mais do teu Espírito Santo, mais da tua palavra, e que esses princípios façam morada em nossas vidas, e que sejamos verdadeiros cristãos, como aqueles que são o sal da terra e luz do mundo. A tua palavra diz que tu procura aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Eis-nos aqui essa noite, usa-nos para glorificar o teu santo nome. Eis o teu povo aqui, Senhor. A obra é tua, a palavra é tua, e nós somos teus filhos. Por isso te imploramos, haja nas nossas vidas agora, transforma as nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado. No nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, eu estava no mês de agosto de 2021, dormindo, e na madorna da noite, Deus me deu esse sermão. E o título desse sermão que eu coloquei é: muitos se cansaram e desistiram pelo caminho. Muitos se cansaram e desistiram na caminhada. Muitos se cansaram e ficaram pelo caminho. Muitos foram chamados para fazer a obra de Deus, mas na caminhada, ao perceber muitos espinhos, problemas, dificuldades, acabaram ficando pelo caminho. É natural nós conhecermos alguém. Onde está o irmão tal? Onde está a irmã tal, que era tão fervorosa na igreja? Onde está o pastor fulano? Onde está a pastora Beltrana, que tanto fizeram pelo Evangelho e hoje largaram o ministério? Deus, preocupado com esses irmãos, assim como nós também estamos, então me deu esta palavra, irmãos. Mas pastor, eu estou aqui nesta noite, glória a Deus, né? Que bom que você está firme. Mas se um dia você pensar em desistir pelo caminho, você já tem uma palavra. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite. Contexto histórico. Em 1 Reis, os irmãos conhecem, havia uma dificuldade em Israel. O povo cocheava entre dois pensamentos. Cochear entre dois pensamentos é mais ou menos um pouco para cá, um pouco para cá. Há dificuldades de saber quem era Deus em Israel. Ou era o Senhor Jeová, ou era Baal. Porque o rei de Israel havia se casado com uma princesa de outro reino, e ela trouxe para dentro de Israel toda aquela cultura dela, né? E uma dessas era adorar Baal. Então Jezabel impôs lá em Israel 400 profetas, aliás 400 sacerdotes de Baal, e mais 350 profetas, sacerdotes de outros deuses, né? Então o total ali tinha 750 sacerdotes que não recebiam de outros lugares, recebiam do governo, só para implantar Baal e seus deuses em Israel. Então, por causa disso, o povo estava
com o coração ou o pensamento dividido. Afinal, quem é Deus? É o tal de Baal ou é o Senhor Jeová, que a gente não tem visto mais aparecer no nosso meio? Então Elias vai e ora, e Deus fecha os céus e não vem chuva, e então começam a caçar Elias, até que Elias, depois de 2 ou 3 anos, aparece e diz: quero fazer um desafio. Quem é Deus em Israel? Todos esses profetas de Baal e eu só que fiquei da parte do Senhor Jeová. E eles fazem aquele desafio, os irmãos já conhecem a história. Os 400 profetas de Baal colocam lá a sua oferta e começam a se autoflagelar, derramando seu próprio sangue, clamando a Baal. Baal não responde. Então Elias restaura o altar, coloca o seu sacrifício no altar, clama ao Senhor Jeová, e quando ele clama, Deus responde com fogo. Quando Deus responde com fogo, na frente de todo aquele povo, Israel então entende: o Senhor Jeová é Deus em Israel. Amém? Então nós estamos nesse contexto. E o que Elias faz? Elias diz: pega todos esses profetas e matem todos, porque eles estão fazendo Israel pecar, saindo do caminho da presença do Senhor. E isso ele faz. Então a rainha Jezabel, sabendo disso, manda esse recado: amanhã por essas horas, ela coloca a sua própria vida em risco. Ela faz um juramento de morte: se amanhã por essas horas tu não tiver morto, que nem você fez com esses sacerdotes, que os deuses façam o que quiser com a minha vida. Então ela tinha tanto poder e entendia que ia matar ele no outro dia, que colocou a sua própria vida nesse negócio, fez um juramento de morte. E Elias então foge. Então nós estamos nesse momento em que Elias está fugindo. Para os irmãos terem uma noção, da onde ele estava até Berseba era 400 quilômetros, tá bom? Então não foi uma caminhadinha de um dia, tá bom? Acha-se que o ser humano pode caminhar uma média de 20 quilômetros por dia, talvez com um jumento, seus 30, 35 quilômetros por dia, mas dá para entender que é uma viagem bem longa, 400 quilômetros. Então não era um passeio de 2, 3 dias de caminhada, foram muitos dias. Então chegando lá, ele largou o seu moço e caminhou mais um dia no deserto, e lá então ele deita e já começa a reclamar com Deus. O ministério de Elias era reconhecido como ministério de fogo. Ele clamava, caía fogo do céu. Certa vez, alguns soldados foram buscar ele, e ele clamava fogo do céu, caía fogo do céu e matava todos aqueles soldados, tá bom? Também ele orava para Deus fechar o céu para que não chovesse, e não chovia. E quando ele clamava a Deus: Senhor, manda chuva, Deus mandava a chuva. Então ele tinha uma intimidade com Deus, e Deus na boca do profeta era verdade. Amém? Então agora, diante de uma ameaça da rainha, há então uma fuga e um desânimo. Você pode perceber que quando ele vai no deserto, ele já fala para Deus: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então há um entendimento aqui que depois da luta, às vezes o soldado cansa da batalha, é muito pesado, é muita pressão em cima de uma pessoa só, e aquela pessoa sente-se desanimada, e algumas até depressivas.
e começa a se sentir no vitimismo, e ele começa: Senhor, basta, eu não quero mais, eu desisto, eu quero pendurar as chuteiras agora, né? Então, mas o que acontece? Ele dorme, e quando ele acorda, ele vê um anjo, e o anjo diz para ele: levanta, come, porque a caminhada ainda é longa. E ele levantou e comeu, e mais uma noite, né? E mais uma vez o anjo diz: levanta, come, bebe, porque a tua caminhada ainda é longa. Da onde ele estava até o Monte Horebe são 350 quilômetros. Diz o texto que ele caminhou 40 dias e 40 noites com aquela comida. Mas o que é importante para nós, irmãos, talvez seja essa parte, muito importante. Não sou eu que digo para Deus quando eu tenho que parar. Não sou eu que digo para o Pai: olha, cansei do ministério. Não sou eu que digo para o Pai: olha, cansei de ir na igreja. Não sou eu que digo para Deus: cansei daqueles sermões. Não sou eu que digo para Deus: cansei de tantas profecias. Não sou eu que digo para Deus: cansei de ler a tua palavra e não ver as tuas promessas realizadas na minha vida. Não sou eu que digo ao Pai: basta, não quero mais. E Ele que me diz: come, levanta e anda, porque a caminhada ainda é longa. Amém? Ele que sabe quanto tempo eu tenho que caminhar, Ele que sabe quanto tempo eu tenho que andar no ministério, Ele que sabe quanto tempo eu tenho que estar firme na rocha, quanto tempo ainda Ele quer me usar da vontade dEle, do jeito dEle. É isso que nós temos que entender. O anjo só disse para ele: levanta, come, porque a caminhada é longa. 40 dias e 40 noites. Ele chega no Monte Horebe, no monte de Deus, e se esconde dentro de uma caverna. Quando ele está lá dentro da caverna, então ele percebe o movimento e vê Deus passando, através de um vento forte, de um terremoto, de um fogo, e ele comendo, até que ele ouve um cicio suave, ou seja, uma voz suave. E a voz pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Eu quero abrir um parênteses aqui para falarmos um pouco de Jeremias. E guarde um pouquinho essa pergunta: o que fazes aqui, Elias? Mas abrindo um parênteses, indo para Jeremias capítulo 12, não precisa abrir aí, eu vou falar o contexto histórico aos irmãos. Jeremias era um profeta que tinha uma alma de poeta, ele tinha uma sensibilidade, e Deus mandava ele entregar palavras duras para aquele povo que não queria se arrepender, e ele ia lá e entregava palavras duras ao povo, e depois de entregar as palavras duras, ele vinha e diante de Deus ele chorava, e alguns teólogos dizem: ele era o profeta chorão, né? Porque ele achava que as palavras que Deus dava àquele povo era muito dura, né? Mas no decorrer da sua caminhada, no decorrer do seu ministério, lá pelo capítulo 12, Jeremias, olhando toda aquela nação e vendo o ímpio prosperar, ele começa a reclamar com Deus. Ele começa: quando é que virá a tua justiça? Porque o ímpio tem feito injustiça na terra e tem crescido na terra, tem prosperado na terra, enquanto o justo tem perecido. E Jeremias começa a clamar com Deus e dizer que
não aguenta mais, porque Deus demora em fazer a sua justiça, porque a misericórdia de Deus demora tanto, ou a misericórdia de Deus é tão grande pelo ser humano e pelo seu povo, que demora de realizar as suas profecias de justiça divina naquele povo. Então Deus manda um recado para Jeremias, e o que ele disse para Jeremias está no capítulo 12, versículo de 5 a 7, que diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? E eu já explico essa expressão. Se tão somente numa terra de paz estás confiado que farás na enchente do Jordão? Ou seja, Deus está dizendo para ele: olha, tu estás reclamando, tu estás murmurando, mas você está só correndo com homens. Quero ver quando você correr com cavalos, porque eu vou trazer a Babilônia para cá, e você está numa terra de paz, e está murmurando, está reclamando. Quero ver quando eu trouxer a guerra para dentro de Israel, quero ver quando eu trazer a guerra aqui para dentro, eu quero ver como que vai ser a tua atitude. Então parece que dá um choque em Jeremias, como também dá um choque em nós, porque nós murmuramos no tempo da paz, nós murmuramos num tempo em que aqui nos Estados Unidos não há perseguição, nós reclamamos num tempo, num país em que aqui não há guerra, e muitas vezes a gente diz: não aguento mais, vou desistir, vou parar, não quero mais saber dessas coisas da parte de Deus. Se você se cansa correndo com homens, que dirá quando chegar os cavalos? Lembre disso, irmãos, lembre disso. Existem 3 tipos de pessoas. Quando eu formei no seminário há quase 20 anos atrás, um pastor trouxe uma ilustração que eu guardei para mim, e no decorrer da minha vida algumas vezes usei essa expressão e gostaria de compartilhar com os irmãos. Imagina um crente no seu primeiro amor, quando ele logo se converte, quando ele aceita o Senhor Jesus Cristo, e ele quer fazer a diferença na comunidade, né? Imagine então que a comunidade seja uma panela cheia d'água, né? Uma panela com água, e a água comece a ferver. Isso é a comunidade, a sociedade. E esse crente recém-convertido, esse tipo de crente, seja como um ovo. Então, ao aceitar Jesus Cristo, ele está muito contente, e ele quer se inserir na comunidade, na sociedade, na sua família, e ele quer fazer a diferença. Mas quando ele é jogado dentro dessa panela, talvez uma panela de pressão, essa água fervente, então ele começa a endurecer. Quando ele começa a ficar rígido, quando ele começa a querer fazer parte da religiosidade, começa a ter uma dureza em seu coração, e ele começa a criticar, e com isso o seu amor esvazia, e ele se esfria, e fica como um ovo, fica uma pessoa dura de coração. Nós temos o segundo tipo de pessoa, que seria como uma batata, que é dura, mas recebendo o Senhor Jesus Cristo,
e com aquele seu amor e querendo entrar na sociedade, na comunidade, na sua família, ela então é jogada no meio dessa pressão, dessa panela com água fervendo, e ali então ela se acultura, ela fica mole, a apostasia entra. Ao invés de ter princípios divinos, ela não segue princípio nenhum. A Bíblia diz: crescei e multiplicai-vos. A sociedade diz: aborte. A Bíblia diz que Deus no começo criou macho e fêmea. A sociedade diz: ideologia de gênero. E essa pessoa fica tão mole que não segue os princípios divinos e é considerada então como uma batata que amoleceu e se aculturou na sociedade e não fez a diferença. Por outro lado, nós temos aqui como que fosse um saquinho de sal, né? Como se fosse uma pessoa que com seu primeiro amor então entrasse na sociedade e quisesse fazer a diferença. E ela ali então, os irmãos sabem, se colocar um pouquinho de sal na água, uma panela fervendo, ninguém percebe. Ninguém percebe. Mas aquele sal agora transformou aquela água. Aquela água não é mais a mesma. E todo mundo sabe, quando vai comer uma comida que não tem sal, todo mundo reclama: eita, faltou sal. Agora aquela pessoa, em vez de deixar ser transformada pela comunidade, ela transforma a comunidade. Ninguém percebe, ela não aparece, mas aquela água não é mais a mesma. Ou seja, a sociedade foi transformada pelo amor de uma pessoa que decidiu ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso que Jesus nos diz que nós somos o sal na terra e a luz no mundo. Voltamos para a pergunta: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui na caverna? Deus pergunta para Elias: que fazes aqui? E Elias dentro da caverna. Então Elias começa a dizer: olha, a mesma coisa que ele disse lá no deserto, antes que o anjo desse comida para ele: olha, não existe mais ninguém que é fiel, e eu não aguento mais, eu desisto. Só eu que tenho sido fiel. Ninguém quer saber da tua palavra. Ninguém quer saber de igreja. Ninguém quer saber de ser cristão. E eu não aguento mais. E eu desisto. Para mim basta. Não quero mais estar à frente pregando e levando a tua palavra, sendo profeta ou dando testemunhos. Então Deus passa por ele. E mais uma vez, pela segunda vez, pergunta: o que fazes aqui, Elias? Mas antes Deus mostra a glória dele, né? Passa como um vento forte, passa como um terremoto, passa como fogo, e quando fala com ele, fala como uma voz mansa: o que fazes aqui? E Deus mostra para ele: olha, eu sou o Todo-Poderoso, eu que tenho poder, eu que estou no controle, eu que movo as coisas. E tu não era para estar aqui, era para você estar fazendo a minha obra. A pergunta que eu faço para os irmãos é: o que fazes aqui? O que estás fazendo aqui? O que Deus mandou você fazer aqui?
porque Ele nos chamou para fazer a obra dEle. E Ele então, com vitimismo, a pessoa que tem o vitimismo, aquele síndrome de coitadinha, já viu? Síndrome de coitadinha. Tudo acontece de ruim na vida dela, e na vida dela é sempre pior do que na vida dos outros, não é? Se ela tem uma unha encravada e você tem uma unha encravada, a unha encravada dela é pior, não é? Se tu tem uma dor nas costas, a dor que ela tem nas costas é sempre maior que a sua, sempre a dificuldade dela é maior. É a pessoa que se faz de vítima, é o vitimismo, síndrome de coitadinho. E que nós, seres humanos, gostamos disso. Dizer ao Pai: tadinho de mim, Senhor, tem misericórdia. Irmão, não estou falando que eventualmente no decorrer da vida a gente chega numa situação que a gente possa se sentir assim, mas são momentos, não é sempre, não é a vida toda. Mas é que Deus está perguntando para ele, para ver se ele consegue sair daquele pensamento que ele está. E por 3 vezes ele não conseguiu mudar, mesmo vendo a glória de Deus na frente dele, mesmo estando diante de Deus e Deus falando com ele, ele só trazia as dificuldades para Deus. Não aguento mais, ninguém é mais fiel, e eu não quero mais. Até que Deus diz para ele: vai e unge Eliseu no teu lugar. Há um entendimento aqui de que aqui acaba o ministério de Elias, mas ainda continua um pouquinho mais. Mas também há um entendimento de que Deus não queria terminar por ali, queria que fosse mais longe. E aqui a palavra que Deus me deu é: muitos se cansaram e desistiram no caminho. Por quê, pastor? Porque não é fácil. A vida não é fácil. E virão dificuldades, haverá problemas, mas nós temos que estar firmes. Jesus Cristo disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, na dificuldade da vida, quando nós estivermos passando por problemas, quando a coisa estiver muito apertada, arrochada, quando tiver muita pressão, clamamos para o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho testemunho que eu conheci o senhor presbítero da igreja lá do Recife dos Cardosos, no interior da Bahia, 80 anos, e ele já idoso, cheio de dores, e ele sentou lá pelas 5, 6 da tarde, sentou-se na poltrona e conversando com Deus, dizendo: Senhor, desde pequeno eu sou acometido de muitas dores no corpo, e eu não aguento mais, porque, Senhor, tenho sido fiel, toda a minha família tem servido, tenho estado na igreja, tenho sido presbítero há tantos anos, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele pegando no sono, e um versículo entrando na cabeça dele: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E naquele soninho ali, que tira o cansaço ali na poltrona, seus 20 a 30 minutos, passou o sono e ele acorda com esse versículo na cabeça, e levanta e sai para a cozinha, e de repente ele percebe que tinha alguma coisa diferente. Deus havia aliviado de todas aquelas dores. Amém? E ele está vivo ainda hoje, está com 86 anos. Domingo passado me ligou e conversei com ele. Amém. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pessoal, eu não sei como é que está a tua vida, não sei se está tanto assim como a de Elias, mas sei que todos nós passamos por dificuldades. Eu quero encorajar o irmão. Se está muito difícil, clama ao Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém? Mateus capítulo 24, de 12 a 13 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Repete comigo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Promessa do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 14, 12 diz assim: Apocalipse, o último livro, no final: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Somos nós, irmãos. Não importa a dificuldade que bater na sua porta, não importa o problema que bater na sua porta, creia que tem um Deus maior, creia que tem um Deus que pode te livrar dessas coisas. Irmãos, não se iludam. Nenhum lugar na Bíblia Deus diz: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, né? Eu até gosto de cantar esse corinho, mas não tem isso na Bíblia. Pelo contrário, tem Jesus Cristo dizendo: no mundo tereis aflições, porém tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, nós teremos dificuldades, mas nós temos um Deus para nos socorrer, presente, bem socorro na hora da angústia. Amém? João 6,39: e essa é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Amém? Promessa do Senhor Jesus Cristo, que é o querer do Pai para a vida dos seus santos, para a vida dos seus filhos, aqueles que estão firmes até o fim. Amém? E para terminarmos, irmãos, quando Moisés morre, Deus vai fazer então com que Josué faça com que aquele povo que está no deserto tome posse da terra prometida. Não era uma coisa tão simples, porque agora Josué tinha que ficar no lugar de um grande homem de Deus, de um grande líder, de um homem que conversava face a face com Deus, que ficava 40 dias no monte, quando descia o rosto dele vinha iluminado. Então substituir um homem desses não era fácil. E Deus disse para Josué, capítulo 1, por 3 vezes, e na literatura hebraica, sempre que você vê 3 vezes falando algo, é porque eles estão chamando a atenção para aquela situação. E por 3 vezes, Deus diz a Josué: ser forte e valente, ser forte e valente. Ei, Josué, ser forte e valente. E quando ele termina o versículo, ainda diz: ei, não te mandei eu? Se eu mandei, pode ir, só que você tem que estar firme, ser forte e valente. Amém? Ficamos em pé nesta noite, irmãos. Lembre, o Senhor te chamou para cá, o Senhor te chamou para ser cristão. Não desanime nas dificuldades da vida. Ser forte e valente, ser forte e valente, ser forte e valente, porque você tem um Deus, o Senhor Jesus Cristo está no controle da tua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, nós queremos clamar no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo teu povo, por todo aquele que tem escutado a tua palavra. Ó Pai amado, aquelas pessoas que na caminhada desistiram, cansaram e ficaram pelo caminho,
nós queremos te pedir por cada um deles, Senhor, que tu renove as forças em Cristo Jesus, tu renovas a esperança, que tu aumente a fé daquele povo que se desviou e traga, Senhor, atraia com teu infinito amor, atraia com teu Espírito Santo. E quanto a nós, ó Pai amado, que estamos firmes agora, Senhor, firmes na rocha em Cristo Jesus, ajuda-nos a continuarmos firmes, ajuda-nos, Senhor, a clamar diuturnamente pelas nossas vidas e por aqueles que cansaram no caminho, porque nós sabemos que tu não queres que nenhuma ovelha se perca, Pai. Por isso nós clamamos neste momento por toda a nossa família, por todos os nossos familiares, por todos aqueles amigos, companheiros, irmãos em Cristo que ficaram pelo caminho que nós conhecemos. Ó Pai amado, reaviva a chama, porque tu é Deus, porque tu és Senhor e tu pode todas as coisas. Tu podes mandar um fogo do céu, tu podes mandar um avivamento, tu podes mandar o teu Espírito Santo tocar naqueles corações, naqueles olhos que já não brilham mais, que não têm mais esperança, mas que tu tocando neles gera vida e vida em abundância, porque tu, Espírito Santo de Deus, pode tudo e todas as coisas no ser humano. Por isso nós te clamamos, ó Deus Pai, pelo teu povo. Nós clamamos, ó Deus Filho, pelo teu povo, por todos aqueles que o Pai colocou nas tuas mãos e que tu não perderás nenhum deles. Nós clamamos, ó Espírito Santo de Deus, venha nos avivar. Comece conosco, comece com a nossa família, mude esta nação para a tua honra e glória. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua paciência, a tua graça e teu infinito amor tem estado nas nossas vidas, motivo pelo qual, Senhor, ainda estamos firmes debaixo da tua graça em Cristo Jesus. Levante suas mãos. Que teu infinito amor, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esteja sempre com teu povo, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe.